Seja muito bem-vindo ao Momento Haja Luz de hoje. Nós temos a intenção de compartilhar palavras a fim de multiplicar o pensamento de Deus, princípios pelos quais a vida se movimenta na Terra. E assim como Deus disse, haja luz no princípio, olhando para o caos, que cada compartilhar, cada dia desse que nós abrimos as Escrituras, que a luz do Senhor venha a iluminar os nossos corações através de princípios, de um conhecimento de sabedoria. O texto que nós vamos meditar hoje é Provérbios no capítulo 11. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 11. Então vamos ao texto. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. O verso 11 agora. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. Bom, primeiro que nos chama a atenção aqui é que esses dois versículos, esses dois textos, estão falando do ímpio, né, e da boca, das palavras, do poder das palavras, daquilo que é possível se fazer com as palavras. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que as palavras ou constroem ou destroem. Nesse texto estamos vendo que o ímpio com a sua boca destrói o próximo, algo muito ruim. E no verso 11 fala que pela boca dos perversos a cidade é destruída, ou seja, existe uma destruição gerada pelas palavras, existe uma destruição gerada por aquilo que vem do coração dessas pessoas ímpias. E o que é o ímpio? Ímpio significa aquele que não tem fé, um incrédulo, um descrente, um herege, um ateu, ou seja, alguém que não está submetido a Deus. O ímpio é alguém que está andando por conta própria, que não tem um Senhor, que não tem um Deus a qual obedece, ele não segue um conjunto de leis, pelo contrário, ele é própria lei para si mesmo, ele cria suas próprias regras. Esse é o ímpio que a Bíblia descreve, né? A Bíblia fala sempre do ímpio e do justo. A palavra justiça é a virtude daquilo que é como deve ser, ou seja, o justo é aquele que anda segundo um conjunto de leis, de ideias, de princípios, aquele que respeita o pensamento de Deus, aquele que respeita as intenções de Deus. Eu tenho sempre me dedicado a construir junto com vocês a ideia de que a lei, ela não é apenas um conjunto de regras. A lei do Senhor são códigos de vida, não um conjunto de regras a serem cumpridos. Então, quando nós entendemos que a lei é um código de vida, nós entendemos que ela foi nos dada para nossa proteção, não para nossa condenação. Muda todo o sentido que nós temos de lei. Então, quando fala que o ímpio destrói o próximo com a sua boca, ele está querendo dizer que a boca é um construtor de uma realidade espiritual. Jesus ensina que aquilo que sai da boca vem do coração. Jesus é questionado por fariseus que os seus discípulos estavam comendo em dia que não deveria se comer, e ele fala que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. E o coração é um construtor de realidades. O coração é um produtor de vida ou de morte. Então, quando nós falamos, na verdade não estamos falando com esse membro, com a boca está dando a língua, e essa estrutura óssea da nossa cabeça, ela dá o som através das nossas cordas vocais, mas o que falamos vem de dentro de nós, vem de um lugar que Provérbios fala que nós devemos guardar acima de tudo, vem do nosso coração. Portanto, aquilo que o ímpio fala traz destruição, porque ele tem dentro de si morte, ele tem dentro de si condenação, ele tem dentro de si juízo, porque ele não está submetido a Deus, nem aos conceitos de Deus. Pelo contrário, ele está sujeito a si mesmo e aos benefícios desse mundo. Então, as suas palavras, aquilo que ele declara com seus lábios, não traz construção de vida, porque ele não pode gerar vida carregando morte. Ele não pode carregar bênção se ele não está submetido àquele que fez o mundo, àquele que é dono de toda a bênção.
Então, só multiplica sabedoria aquele que tem sabedoria em si, só multiplica vida aquele que tem vida em si. Por isso que esse texto fala que o ímpio é capaz de destruir o próximo. Quantas pessoas já foram destruídas por palavras? Quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de incentivo, um elogio, um encorajamento, e não encontram uma pessoa que é capaz de edificá-la? Por quê? Porque as palavras que os ímpios professam, que as pessoas que não consideram a Deus na sua vida, são palavras de destruição e podem destruir pessoas, podem derrubar, arruinar pessoas. Uma palavra pode arruinar alguém, uma palavra pode levantar alguém. Mas esse texto continua falando que os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. É lindo esse trecho, porque fala que os justos, aqueles que se submetem a Deus, que buscam estar na posição correta, eles encontram uma liberdade. A palavra liberdade tem um sentido maravilhoso, que é você poder se mover, você poder fazer aquilo que é necessário ser feito. Liberdade necessariamente não é você fazer o que você quiser, mas é você ser quem você nasceu para ser, é você poder se mover livremente, é você poder se expressar. Isso é ser livre. A verdadeira liberdade vem pelo real conhecimento. E se a Bíblia fala que existe um real conhecimento, existe também um conhecimento enganoso. A Bíblia fala de duas sabedorias: uma sabedoria que procede do alto, do Pai das luzes, de Deus, e uma sabedoria humana que é diabólica e demoníaca. A sabedoria humana tenta justificar todas as coisas por meio de uma racionalidade. A sabedoria de Deus sustenta todas as coisas. A sabedoria de Deus é a maneira que Deus fez o mundo e é os códigos de Deus que sustentam o universo. A sabedoria de Deus, ela é profunda, ela é misericordiosa, ela é cheia de amor. Então, esse texto ele fala que os justos encontram uma liberdade, encontrando um conhecimento que é real, um conhecimento que é sublime. Aqui a gente pode trazer o sentido de um conhecimento real, no sentido de verdadeiro, e um conhecimento real no sentido de majestoso, algo que faz parte de um reino, um conhecimento genuíno. E esse conhecimento genuíno liberta. Os justos, aqueles que buscam fundamentar a sua vida nos códigos de Deus, encontram uma liberdade através de um conhecimento real, de uma vida relacional com o Senhor. Diferente do ímpio, que destrói, entendemos que o justo é capaz de construir, porque dentro dele ele tem as bases necessárias para construir. Só pode edificar quem sabe edificar, só pode dar vida quem carrega vida, só pode multiplicar misericórdia quem tem misericórdia, só pode dar sabedoria aquele que carrega dentro de si sabedoria. Então, palavras de sabedoria vêm de pessoas que carregam um interior de sabedoria. Vamos para o verso 11 agora para a gente partir para o nosso encerramento. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem. Olha que interessante. As bênçãos dos justos, elas são tantas que elas excedem os seus limites de comportar. Ou seja, ele transborda de bênçãos na cidade. Não só aquilo que ele fala, mas a vida do justo, ela é transbordante. Ela lança sobre uma cidade inteira bênçãos. Então, o que seriam bênçãos? Bênçãos são um favor para acontecer. É como a correnteza de um rio que flui. Bênção é não ter nenhum empecilho para essa água fluir. Ou seja, bênção é um livre fluxo. Tudo que você faz que é abençoado prospera, acontece, flui de forma normal e recorrente. Então, as bênçãos que há na vida dos justos, elas abençoam toda uma cidade. Mas o texto continua e fala que a boca dos perversos, pela boca dos perversos, essa mesma cidade ela pode ser destruída. Então, muitas vezes, nós não compreendemos como é a construção das realidades, mas muito da construção das realidades, tanto das pessoas quanto das cidades, dos lugares, são feitos pelas declarações dos justos e dos ímpios. O que você tem declarado sobre a tua casa? O que você tem declarado sobre a tua família?
O que você tem dito com a sua boca sobre a sua cidade, sobre o lugar em que você vive? O que você tem dito sobre os ambientes que você frequenta? Você tem se portado como um justo ou como um ímpio? A sua boca é uma ferramenta de construir uma realidade que sujeita-se a Deus, ou a sua boca é um mecanismo de trazer maldição? Porque o perverso é aquele que não tem amor, é aquele que só olha para si, é aquele que quer tirar do outro para que ele tenha. Ele considera que o prazer é mais importante do que a convivência harmoniosa. Portanto, ele não tem problema em retirar de alguém, ele não tem problema em oprimir alguém. Esse é o perverso, é o ímpio. O ímpio que não se submete a Deus, ele passa por cima das pessoas para que ele tenha o seu prazer, porque ele busca, acima de tudo, aquilo que lhe faz bem, aquilo que o alimenta. Mas os justos não são assim. Os justos declaram palavras de bênção, porque eles carregam dentro de si uma bênção. E os justos podem abençoar uma cidade, podem abençoar uma casa, pode abençoar uma família, pode abençoar um trabalho. Que você possa nesses dias edificar mais que destruir, que você possa considerar que Deus construiu o mundo através das palavras, daquilo que veio de dentro dele. Cuidado com aquilo que você tem gerado, com aquilo que está sendo cultivado dentro do seu coração. Não é só com o que você diz, mas você precisa encher o seu interior de vida para que você comece a declarar palavras de vida. Encher o teu interior de sabedoria para que você possa declarar palavras de sabedoria. Encher o teu interior de misericórdia para que você tenha uma palavra de misericórdia e consolo. Encher o teu interior de conselho para que você tenha uma palavra de conselho. Portanto, busque preencher o teu coração. E lembre do texto de Provérbios 4:23, quero encerrar com ele. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vamos ter um outro momento Haja Luz que eu vou compartilhar um pouco mais sobre esse texto especificamente, Provérbios 4:23, e sobre as fontes da vida que saem do nosso coração. Um forte abraço para você, até o próximo momento Haja Luz.